Você já deve ter conhecido alguém assim. Aquela menina na classe fresquinha e nojenta, que nunca te cumprimentou e de vez em quando ficava cochichando com as amigas e rindo de você. Mas aí chega a prova de uma matéria importante que você domina e que ela nunca entendeu. Aí ela se aproxima de você, te tratando bem e pedindo para vocês se unirem nesse momento difícil. É exatamente o que está acontecendo agora. O regime stalináceo está apanhando do dólar. As narrativas da Globo para defender o Nove Dedos viraram piada. E agora o pessoal da Globo quer união nacional. Por favor, parem de rir do governo. Vamos nos unir para superar essa fase. Espera sentada, Natuza. Sentada num cacto bem grosso. Deu ruim. A narrativa de que os memes eram os culpados pela alta do dólar foi recebida com mais memes. Galhofa, deboche, risadas e faça-me o favor. Paulo Pimenta e suas funcionárias, Múmia Leitão e Mortadela Lima, trabalharam tanto nessa narrativa, fizeram ameaças às redes, falaram grosso, mas acabaram desmoralizados não só pelo povo, mas pelos seus próprios companheiros de luta. Sim, além do próprio escolhido por Lula para a presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo, negar essa história de memes e de ataque especulativo, agora até a jornalista superesquerdista Raquel Landim, do superesquerdista UOL, perde a paciência com a patota. Ô Raquel, essa história aí em relação às fake news, isso afeta realmente o mercado? É desse tamanho? A Polícia Federal tem que investigar? Eu vou ser bem clara aqui, bem objetiva. Que bobagem. Que estratégia diversionista do governo. Eles têm mais o que fazer, sabe? Para que você movimenta o ministro das Comunicações? Ele sai para dar uma declaração. Aí você leva a AGU e a Polícia Federal para ficar falando disso, para querer dizer, olha, não é culpa do governo não, tá? O governo não tem nada a ver com isso. Não foi a comunicação atabalhoada do ajuste fiscal, não é o Congresso Nacional que está desidratando o ajuste, não é a enorme saída de dividendos que tem no país, não é o Trump, não é nada disso, viu? É a fake news que criaram sobre o Galípolo. Gente, pelo amor de Deus, estou falando com o mercado aqui todo dia. Isso aí teve zero efeito sobre a movimentação do câmbio. Assim, vamos ser adultos, vamos falar sério. Assim, por que o Pimenta está perdendo tempo com isso? Sabe? Assim, chega a ser assim, revoltante. Sabe? Não tem nada a ver com nada. A gente não tem que mobilizar estrutura da Secretaria de Comunicação do governo, estrutura da Advocacia Geral da União, estrutura da Polícia Federal para ficar perdendo tempo com bobagem, entendeu? Isso aí não teve nenhum efeito sobre o câmbio no Brasil. Os problemas atrelados a que estão levando o nosso câmbio a 6,20, 6,30 e aumentando a inflação do pobre no Brasil não tem nada a ver com essa bobagem. Vamos trabalhar, vamos falar sério. Chamou a Mortadela Lima de burra! Nem a colunista da extrema esquerda comprou as mentiras da chacrete do Lula. Até os militantes começaram a ter um pouco de lucidez. Realmente, ontem foi um dia triste para a democracia na balada. Ao verem sua narrativa virar chacota nacional, as militantes de redação da Globo News ficaram mais perdidas que o filho da Bruna Surfistinha no Dia dos Pais e tentaram recalcular a rota. O prêmio de criatividade vai para a Miriam Leitão, que agora diz que a culpa da alta do dólar no Brasil é dele, Donald Trump. O limite está desancorado, como diz o Banco Central, como diz o próprio mercado está dizendo que está desancorado, então pode subir. Quando tem motivo, ainda mais, porque ontem teve esse motivo externo que a Malu Filgueiras disse. Ontem todas as moedas perderam valor diante do dólar. Por quê? Porque o Banco Central americano, a expectativa é que ele fizesse ao todo 8 reduções de taxas de juros. E ele fez 2 e nessa segunda ele avisou que faz mais 2 no ano que vem. Então,
o orçamento, digamos assim, de redução de taxa de juros americanas diminuiu muito, emagreceu muito, e o nome do culpado chama-se Donald Trump. Porque ele tem tudo que ele está falando que vai fazer é inflacionário. Mandar trabalhador embora, ou isso aumenta o custo no mercado de trabalho, ou colocar tarifas contra produtos importados. Tudo isso é inflacionário. Se é inflacionário, o Banco Central americano não pode reduzir tanto assim os juros. Tem que ficar atento. Se os juros americanos são mais altos, isso mexe com todas as moedas do mundo, porque o dólar sobe. E o dólar subiu ontem 2,30 em relação ao euro e 2,82 em relação ao nosso real, que foi o que mais apanhou em 33 moedas seguidas pelo valor. Então, isso é a parte externa. Mas... Uma hora a Miriam culpa o presidente do passado, Bolsonaro. E digo mais, o governo Bolsonaro, ele pedalou. Ele deixou de pagar 93 bilhões de dívidas vencidas, judiciárias vencidas, que tinha que pagar, e quem pagou foi o atual governo. Na outra, ela culpa o presidente do futuro, que nem tomou posse. Que tal responsabilizar o presidente do presente, hein, Miriam? Ah, não pode, né? Isso vai contra a filosofia do governo. Governo federal, a culpa é sempre dos outros. Engraçado, quando o Bolsonaro era presidente, qualquer pulinho que o dólar dava, a Miriam dizia que era culpa total do governo. O que mais pesa sobre o dólar e a bolsa é a incapacidade política do governo. E quando ela fala que o Trump vai mandar trabalhador embora? De onde ela tirou essa informação? Ela acha que o Trump vai transformar os Estados Unidos num episódio de O Aprendiz, onde ele demitia quem ele quisesse? You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. 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 You're fired. O cara fez a campanha inteira dizendo que quer preservar e criar mais empregos nos Estados Unidos, que quer trazer fábricas americanas que produzem na China e Índia de volta para a América. E a tia doida com cabelo de Cocker Spaniel diz que ele vai demitir gente. Isso daí me parece mais uma coisa que ela inventou na hora, um improviso nervoso, gaguejando, atirou na parede no desespero e se grudar, grudou. Por falar em desespero, os colegas de emissora da Miriam não disfarçam mais o pânico. Tudo começou quando surgiu um vídeo em que deputados da oposição aparecem na Câmara ironizando o regime stalinácio e segurando uma cédula fictícia de R$ 6,20 com o rosto do presidente Lula. Vem, João, vem. Faz o L agora e vem. Faz o L, vem. Faz o L agora e vem. Vem se implorar, você também. Faz o L aí, ó. Faz o L. Faz o L. Faz o L agora e vem. É a turma do fundão, né? Eu vou pedir, antes de você começar a falar, para a gente já colocar a imagem da cédula que foi ali o alvo de bullying contra o presidente da República. Cédula de 6,20, que é para ser $1. A cara do Lula está realmente curiosa aí. Mas eu queria que você falasse da cena. O Congresso é parte do problema, né? O problema é dividido em várias partes, mas o Congresso é uma das principais. E acho que uma cena como essa mostra a completa indiferença, o estado de espírito que boa parte do Congresso, a gente está falando aqui da direita bolsonarista, né, que é, digamos, nem centrão né, porque ela é o centrão que a direita conseguiu esticar, puxar para ela. Fazendo pouco do momento tão grave da economia do país. Todo mundo estava sofrendo. Eu passei a semana conversando com representantes de empresas, com consultores de empresa, preocupação gigantesca de como que a gente vai chegar em 2025 depois desse tumulto no mercado financeiro, como isso vai afetar as contas das empresas, das pessoas, as pessoas que se endividaram, que fizeram empréstimos, que confiaram que a economia estava crescendo. E essas pessoas usam esse tipo de emergência, que eles deviam estar tratando com a importância que tem que ter, para fazer bullying.
Então, eu ainda fico chocada, não sei vocês, mas eu ainda fico impressionada com esse estado de espírito jocoso no meio do incêndio, né? Sim. Em que a gente estava mergulhado. É a extrema-direita festiva, eu poderia dizer, Gabeira. Eu acho que é uma coisa que mostra um pouco a situação do Brasil, né? Porque, de um modo geral, a expectativa no momento desse é de que haja uma sensação de unidade nacional em torno de um problema seríssimo que atinge a todos. Mas, no momento que a gente vive, na conjuntura que a gente vive, a questão nacional fica em segundo plano. Mano, depois de criminalizar os memes, a Ludo News agora quer criminalizar a sátira. Ué, quer dizer que só vocês podem tirar o sarro num momento tão grave do Brasil, Natuza? Ai, um ministro me mandou essa figurinha muito rápido. Peraí que eu vou catar aqui. Eu tô adorando esse negócio de figurinhas, porque as fontes, elas surpreendem quando elas mostram a situação está sob controle, só não sabemos de quem. Eu amei a figurinha. Aliás, é impressionante como a Natuza é monotemática. Tudo é extrema-direita para a extrema blogueirinha, que também não tratou os temas nacionais com o devido profissionalismo ao ficar de papagaiada com a blogueira petista que virou meme. Eu sei que é pedir demais de jornalista de uma emissora que desmontou o seu departamento de humor, que desde os anos 90 já não fazia nada de engraçado, mas... Natuza, o humor é uma forma de protesto também, sabia? Dos bobos da corte na Idade Média até os memes do Haddad, passando pelo Pasquim e o Salão de Humor de Piracicaba, sempre se fez piada com os poderosos como forma de protesto. Rir da desgraça que é ter governantes corruptos ou incompetentes não é indiferença. Muito pelo contrário, significa que a pessoa se importa o suficiente para ser criativa no protesto. Talvez o que irrite a Ratuza, a Vômica e o Caveira é que o humor é excelente para demolir as narrativas que eles criam. Enquanto a narrativa da Daniela defendendo o governo está tocando a campainha e pedindo para entrar, a piada tirando o sarro do governo já passou por debaixo da porta. E o Gabeira falar em unidade nacional é muito cinismo. Unidade nacional? Com os deputados da oposição sendo caçados e presos por se expressarem na tribuna? Com mais da metade da população brasileira sendo chamada de golpista? É assim que vocês querem unidade? O comentarista e ex-modelo de tanga de crochê Fernando Caveira, Gabeira, continuou o chororô. Eu acho que é uma coisa que mostra um pouco a situação do Brasil, né? Porque, de um modo geral, a expectativa no momento desse é de que haja uma sensação de unidade nacional em torno de um problema seríssimo que atinge a todos. Mas, no momento que a gente vive, na conjuntura que a gente vive, a questão nacional fica em segundo plano. O problema é o adversário, o problema é eu contra ele, ou nós contra eles, entende? E, infelizmente, isso acontece aí, né? Mas acontece também em outros momentos. A questão da pandemia era um momento também de união nacional. A questão do Rio Grande do Sul também é um momento de união nacional. Eu tenho enfatizado muito que uma das grandes perdas que a polarização excessiva traz é exatamente a impossibilidade de você encontrar espaços e momentos de união nacional, entende? Porque não é preciso ser muito inteligente para perceber que certas coisas trazem um problema para todo mundo. Todo mundo. E a bola estava com eles, né? A bola estava com o Congresso. Apresentando um dólar com a cara do Lula, sem saber que esse dólar com a cara do Lula vem para cima de você, não é? Eu não só as pessoas... E eu acho que foi pouco, talvez,
a minha impressão, pode ser que eu esteja equivocado, mas foi pouco examinado qual é a repercussão de uma alta excessiva do dólar em todos os aspectos da nossa vida. Desde a questão da exportação, a questão da importação, a questão da necessidade que a gente tem de renovar os nossos equipamentos, que às vezes equipamentos produzidos fora, da questão do próprio aumento do preço interno de certos produtos como a carne, que passam a ser muito mais atraentes para você exportar. Pãozinho, eu acho combustíveis. Então, eu acho que essa alta desse jogo do dólar merecia simultaneamente muitas tabelas, muitas mesas, muitas ilustrações mostrando o que isso representa no cotidiano das pessoas. Mas eu acho que eles sabem, né? Ué, quando o Bolsonaro era presidente e o dólar subiu por causa da pandemia, vocês não procuraram uma união nacional. Não é preciso ser muito inteligente para perceber que o dólar alto e a pandemia traziam problemas para todo mundo em 2020. Mas vocês faziam coisas muito piores do que fazer piada. Desejavam a morte do Bolsonaro, denunciavam ele na Corte Internacional, o chamavam de genocida, colocaram até um placar das mortes em tempo real no Jornal Nacional e curtiram. Onde estava toda essa vontade de unir o Brasil naquela época? A polarização é complicada? Amados, vocês passam 24 horas por dia perseguindo pessoas e atribuindo a elas crimes que receberam na reunião de briefing. O seu patrão de 9 dedos diz com todas as letras que os brasileiros que criticam o governo não são humanos, são fascistas e têm que ser extirpados. Um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano. Então essa gente que renasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil tem que ser extirpada. União Nacional? E a frase sem anistia para inocentes que a sua turma vive repetindo? Não está Caetano, vem. Olha isso. Olha isso. Alexandre de Moraes. Isso une o Brasil? Aliás, você, Gabeira, é um anistiado por cometer crimes de verdade. E agora não quer que donas de casa e pais de família que não cometeram crimes tenham anistia. Além do mais, União Nacional é um cacete. Eu nunca vou apoiar um governo autoritário, censurador, liderado por criminoso, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Sem falar que Lula e o PT foram os criadores do nós contra eles. Passaram 13 anos colocando empregado contra patrão, gay contra hétero, negro contra branco, nordestino contra sulista. E agora voltaram ao poder, fazendo o impossível para dividir ainda mais o país e descumprindo sua promessa de campanha. Que união! Vocês passam anos chamando metade do país de negacionista, fascista, nazista, golpista, terrorista e agora querem união? Enfia a união na tanga de crochê do Gabeira. A Globo e o regime que ela representa, o Supremo PT, vivem debochando de quem morreu na prisão sem nem ao menos ter quebrado uma cadeira em Brasília. Também debocham de cada parlamentar de direita perseguido, de mãe presa 17 anos por passar batom em estátua. Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Vocês querem cobrar o quê? Assim como a menina que nunca foi com a sua cara na escola até precisar da sua ajuda, a Globo agora quer que a gente pare de fazer piada e se una para salvar o governo Lula. Sinto muito, Natuza, eu não posso ajudar. Eu estou muito ocupado, rindo de vocês. Se depender de mim, vocês e o Lula não vão passar de ano. Olá, aqui é Miriam Leitosa do Lorota News. Entenda como é bom o dólar alto para quem trabalha CLT, porque agora, ao invés de assinar o ponto, você assina um tratado de paz com a inflação, prometendo não chorar até o próximo aumento salarial, que só acontece em sonhos.
Entenda como é bom o dólar alto para você virar um Masterchef em bolo de pote, porque agora cada fatia é um investimento. Comecem a estocar açúcar, pois no futuro pode valer mais que um Bitcoin. Entenda como é bom o dólar alto para quem espera por uma invasão OVNI, porque os alienígenas vão chegar, ver os preços e decidir que é mais econômico construir seu próprio planeta do zero com a matéria escura do espaço. Entenda como é bom o dólar alto para a escala 6x1, porque você literalmente vive em um loop temporal onde cada dia de trabalho se estende até o infinito e cada dia de folga desaparece no buraco negro do esquecimento. Entenda como é bom o dólar alto para você se tornar o guardião do último pote de Nutella do planeta, onde cada colherada é uma cerimônia sagrada e o pote vazio se torna um artefato para futuros museus financeiros. Mas fiquem tranquilos, turma, pobre não come dólar não. E se gostou, curta, compartilhe e me siga. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.